Bom dia, ladies! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo, eu não vou estar arrumadinha, porque não vai dar tempo, e eu não podia deixar de vir gravar esse vídeo hoje aqui pra vocês. O vídeo hoje, gente, ele é bem reflexivo, tá? Quem aí do outro lado já ouviu a frase, nossa, mas você tem sorte? Será? Será que a pessoa teve mesmo sorte ou será que ela correu atrás para ter tudo que ela tem hoje? Então, gente, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu fiz até uma listinha, ó, com tudo que eu vou contar aqui para vocês hoje, da minha sorte, tá? Da sorte que muita gente acha que eu tenho, a sorte que eu tive de estar no emprego que eu tô hoje, tá? Então, é isso que eu vou contar para vocês hoje. E quem gostar, eu peço gentilmente que deixe o like, tá, nesse vídeo para me ajudar e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? E hoje vai ser lavando louça. O outro vídeo que eu postei aqui lavando louça, eu, gravei um áudio em cima, né? Mas hoje eu vou lavando a louça e a gente vai conversando, tá bom? Bom, gente, minha vida de trabalho começou aos 12 anos, né? Quando o dono de uma padaria me chamou para trabalhar, né? Para ajudar a fazer pãezinhos, embalar as coisas e tal. E minha mãe deixou eu ir. E eu ganhava R$10 por semana quando eu ganhava. Porque às vezes ele me dava em pão, sabe? Eu levava 5 pães para casa por semana. E aí eu fiquei nessa padaria mais ou menos uns 6 meses. Aí minha mãe pediu para mim sair, eu saí. Com 13 anos, eu fui dormir com uma senhora de idade, sabe? Ela precisava de alguém de companhia. Como não achava gente adulta, eu fui indicada para dormir com ela. E eu fui, gente, sabe? Só que eu sou asmática. Então, a casa dela, sabe, era toda cheia de renda, cortina, tapete. E aquilo, gente, começou a me fazer mal. Fui parar no hospital. E ainda, numa noite, eu pedi pra minha mãe me buscar. Ela não gostou, sabe? A senhora não gostou que eu fui embora. Disse pra minha mãe que eu era uma menina muito mimada e que não ia me pagar. Eu ganhava R$100 por mês. Eu fiquei na casa dela mais ou menos uns 2 meses. Eu dormia com ela, levantava, ia pra escola e ainda recebi o nome de que eu era mimada, né? Aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Só estudando. E com 15 anos, a minha prima arrumou pra mim numa lanchonete como garçonete. E eu fui, sabe? É uma coisa assim que eu aprendi com muita facilidade e é uma coisa que eu sempre gostei, que foi atender o público. E eu fui trabalhar, gente, de garçonete, fiquei um bom tempo nesse restaurante, que era uma petiscaria, depois virou um restaurante. E eu trabalhei também para o segundo dono, porque o primeiro dono vendeu e eu continuei trabalhando para ele. E... calma aí, gente, que eu tenho que me guiar aqui. Com 16 anos, a minha prima, a mesma que me arrumou o emprego, ela falou assim para mim, Má, tá tendo uma seleção para estagiário no fórum aqui em Poti. Vamos comigo? Fui, gente, fiz a prova, passei e comecei a estagiar no fórum de segunda a sexta-feira. E de fim de semana, sexta, noite, sábado e domingo, eu ia pro restaurante. Eu continuei trabalhando de garçonete também nos fins de semana. E essa vida foi, gente, até o finalzinho do meu estágio, mais ou menos, onde o meu estágio acabou e aí eu entrei para trabalhar de empregada doméstica na casa de uma família, aqui em Poti mesmo. Eu tinha 16 anos, eu lavava, cozinhava, passava, lavava, eu fazia tudo. Tudo que uma doméstica faz, eu fazia por R$800. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu fiz uma prova. Fiz uma prova não, foi tipo mais ou menos um sorteio de uma escola técnica em Rio Preto, que passou falando assim, tipo, ai, quem tinha interesse em fazer curso, era um programa do governo e tal.
E eu falei assim, né, vou me inscrever. Gente, me inscrevi, fui selecionada. E em 2015, eu saí do meu emprego e ainda escutei da dona lá da casa onde eu trabalhava, eu escutei que eu tava sendo louca de sair do meu emprego para mim poder estudar. E eu falei para minha mãe super me apoiou, falou assim que era para mim ir sim. Então eu comecei um curso de enfermagem. Só que, sabe quando assim você não tem a certeza se é aquilo que você quer? Pois é, comecei, acho que eu fiz quase um ano de curso. E nesse meio tempo, o meu pai, eu já ia completar 18 anos, né, naquele ano de 2015. E o meu pai, ele ia parar de pagar pensão, né? Então, como eu tinha já estagiado no fórum, eu fui lá para ver o que eu precisava para já acabar logo com isso, sabe? Dele parar de pagar pensão. Aí, um advogado que estava lá falou assim para mim, mas você não estuda? Ele não pode parar de pagar pensão. E aí, gente, foi outra humilhação. Meu pai me humilhou no fórum quando descobriu que precisava continuar dando pensão para mim e tal. Eu ouvi coisas horríveis da boca do meu pai para mim, que me marcou muito, que se eu soubesse eu não tinha nem ido atrás disso. Mas enfim, fiquei recebendo pensão por mais alguns meses. E nesse meio tempo eu arrumei um emprego. Da moça da OAB, o marido dela me contratou aqui em Poti como secretária. Arrumei como secretária em 2015 e eu fiquei até no meio de 2016 como secretária lá. Depois eu acabei saindo. Só que assim, se eu soubesse, eu não tinha saído. Porque nesse meio tempo eu engravidei do meu primeiro filho. E aí, gente, eu e o Márcio, nós já tinha já nossa casinha. Detalhe. Calma aí, que eu esqueci de uma parte. O meu pai tinha um restaurante em 2016. Meu pai tinha um restaurante. E aí meu pai me chamou, depois de toda a humilhação lá no fórum, ele me chamou para ir trabalhar para ele. Ele, gente, me cedeu uma casa com todos os móveis dentro. Ele falou assim que ia me ajudar, que ia me pagar para trabalhar no restaurante dele. Certo, gente, o primeiro mês ele pagou certinho. O segundo mês ele já começou a enrolar, porque ele não queria que eu isse nas consultas de pré-natal, né? Aí eu continuei indo nas consultas e aí ele me mandou embora. Minha madrasta me bateu, disse que eu era louca de arrumar filho e me bateu, grávida. E meu pai mandou sair da casa. Ele falou, gente, se eu não saísse da casa, ele colocaria fogo na casa comigo dentro. Então eu saí da casa, meu irmão me ajudou a arrumar outra casa. Nesse meio tempo eu já estava sem emprego. Então meu irmão, ele trabalhava num sítio de adubo, enchendo o saquinho de adubo, sabe? Fazendo vaso, essas coisas. Então ele me arrumou um serviço lá. E eu fiquei lá, gente, até o final da minha gestação. Eu fiquei trabalhando lá. Eu trabalhava no sol, grávida, de 7, 8 meses, agachada no sol, enchendo o saquinho. Eu ganhava em torno, mais ou menos, de 10 centavos por saquinho, só que não era só encher. O dinheiro só contava quando enchia, selava e embalava, né? Era só assim que eu conseguia os 10 centavos. Eu tirava bastante, porque meus irmãos me ajudavam, né? Na minha parte. Eu conseguia ajudar o Márcio a pagar as contas de casa. E aí foi até o final da minha gestação. Aí eu tive meu filho. Nesse meio tempo o Márcio perdeu o emprego, que ele trabalhava num negócio de maquininha de cartão. E aí a empresa fechou e não era registrada, então, tipo, ele saiu sem nada. A gente voltou a morar com a minha sogra. E o meu padrasto, meu antigo padrasto, ele tinha aberto uma lojinha de fertilizante, que era da onde o meu irmão trabalhava. Meu irmão vendia pra ele, então ele abriu essa lojinha. Aí o meu padrasto, ele não podia sair do serviço para poder cuidar da loja. Então ele ofereceu a loja para mim, se eu gostaria de assumir ela. Então eu assumi a loja.
O Márcio, na época, desempregado, nós dois começamos a ficar na loja. Gente, a loja era um sucesso. Era um sucesso. Só que, é aquele ditado, né? Quando a gente fica muito tempo junto, as brigas começam. E foi onde eu e o Márcio começamos a ter muitas brigas, né, de casais. E aí a minha sogra falou, ó, o certo é a Marcela ficar na loja e você, Márcio, arrumar um emprego, né? Só que acontece, nesse tempo eu recebi uma proposta de emprego para ir trabalhar de garçonete numa pizzaria aqui em Poti. E eu fui, eu falei pro Márcio, então você fica na loja, porque era ele que montava, ele que fazia todas as flores e tal. Então eu falei assim, você fica aqui na loja e eu vou trabalhar de garçonete no fim de semana à noite. E assim foi, gente, fiquei um bom tempo nessa pizzaria. Só que eu e o dono, a gente brigava muito, sabe? Nós dois não combinava, porque ele era muito mal educado. E eu não sou de ficar levando desaforo pra casa. E aí eu acabei saindo. E minha sogra... Gente, eu não sei se foi minha sogra, eu acho que não. Uma vizinha aqui da minha sogra, ela conhecia um cara que trabalhava com gesso. E ele estava procurando uma mulher pra ensinar. Porque, segundo ele, os homens que ele ensinava, os meninos, né? Eles simplesmente aprendiam um serviço e depois abriam o negócio deles e deixavam ele na mão. Então, eu fui trabalhar com ele. Trabalhei uns 4, 5 meses. Só que assim, gente, eu não sou de fugir de serviço. Mas desse, eu tive que fugir. Porque era muito pesado. Era muito pesado. Ter que carregar placa de gesso. Escada acima, tipo placa de 18, 20 quilos, assim, ó. Eu não dava conta. Infelizmente, era uma coisa fora do meu alcance, eu não conseguia. Aguentei até os últimos minutos, mas aí eu conversei com o Márcio e falei, não, eu vou sair. Só que Deus é tão bom que no dia que eu saí, a vizinha da minha sogra, que tinha um marido com Alzheimer, ela me chamou para trabalhar. Ela me chamou, gente, pra trabalhar, pra cuidar dele. E era vizinha assim, ó, de muro, bem do lado. Então eu ficava em casa e quando ela precisava, ela me dava um grito. E assim foi, gente. Eu fiquei uns 6 meses. Calma aí que eu vou falar o ano que nós já tá. Isso já foi... Eu tinha 20 anos, então... 2018, né? A história começou... 15, 14, 13... 12. A história começou em 2012 e agora a gente já tá em 2018, né? Aonde eu comecei a cuidar desse senhor. E vocês viram, né? Que eu nunca fiquei parada. Nunca. Foi assim, coisa de meses eu fiquei. Aí, comecei e aí recebi uma proposta de emprego para trabalhar de limpeza no Carrefour do shopping. Eu não ia falar o nome não, mas eu vou falar o nome. E fui, gente, trabalhei, eu e o Márcio alugamos uma casa e eu comecei a trabalhar. E eu me arrependo muito de ter entrado nesse emprego, porque, gente, eu chegava em casa meia-noite, recebia um salário mínimo, quando eu saí de lá foi uma humilhação, o trabalho era uma humilhação, não pela parte da limpeza, mas pela parte dos próprios funcionários do Carrefour, que via a gente como bicho. Sabe o que é não poder comer no refeitório junto com eles se a gente tivesse de uniforme de limpeza? Não podia. A gente não podia nem entrar na copa deles. E aí eu fiquei 6 meses só lá e resolvi sair. E também quando eu saí, uns dias depois eu descobri que estava grávida. De novo. Descobri, gente, que eu estava grávida. Mas aí já era tarde demais, porque eu resolvi que eu não ia mexer com essas coisas não de novo. Aí, o Márcio também estava trabalhando numa empresa de limpeza. E ele pediu um acordo, sabe? Ele pediu para ser mandado embora, porque a gente estava com os planos de abrir outra loja. E nisso a gente abriu. A gente abriu a Mabiju, que era uma lojinha de preço único aqui em Poti,
Mas eu não sei o que tem de errado com essa cidade. As pessoas falam, ai, que você reclame, não sei o quê. Não, gente, parece que essa cidade não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Abri a lojinha, tinha tudo, gente, pra dar certo, pois as pessoas preferiam sair daqui de Potirendaba e ir comprar em Rio Preto. Uma loja que tem, tipo, praticamente igual lá, entendeu? Então, eu falo que os problemas são as pessoas daqui. Esse é o problema. Mas, enfim, abri, ficamos um bom tempo com a loja. Aí, em 2020, isso foi em 2019 que a gente abriu em agosto. E a gente expandiu bastante. Eu não vou falar pra vocês que eu não vendia, porque eu estaria mentindo. A gente vendia bastante. Tanto é que começamos a inovar com bolsa, carteira, perfume, tudo isso. E a loja começou a ficar pequena. Então, em dezembro de 2019, eu tive meu filho. E a gente resolveu que a gente mudaria a loja. Então, a gente alugou um lugar maior, bem mais bonito. A gente mudou os móveis, porque era tudo de pallet que a gente fez. Gente, entrou a pandemia. A 25 de março, em São Paulo, fechou. Simples assim, ela fechou. E a nossa loja também fechou. Infelizmente, fechou. E a gente ficou desempregado. Nesse tempo, o Márcio arrumou serviço na onde ele tá hoje. Já fazem 4 anos. Não, ele entrou depois, eu acho. Enfim, ele arrumou um serviço. Eu fiquei em casa por um tempo. E aí, uma amiga minha me indicou no mercado aqui em Poti, um mercado maravilhoso, que eu vou até falar o nome, no Sacói Supermercados aqui em Poti. Foi assim, um lugar que me acolheu muito, um lugar que eu aprendi muito. Eu adorava trabalhar lá, de verdade. Os patrões eram maravilhosos, tudo que eu precisava eu podia contar com eles. E aí, no vídeo que eu gravei, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que eu ia embora do país, eu tava trabalhando lá nesse mercado. E aí eu conversei com o meu patrão pra ele me mandar embora com todos os meus direitos, porque era o dinheiro que a gente ia usar pra ir embora. E ele fez isso, gente, ele me mandou embora com todos os meus direitos, me pagou tudo certinho. Mas aí aconteceu lá, né, do Márcio sofreu um acidente e tal. Acabou que não deu certo e eu fiquei desempregada. Então eu conversei com o Márcio e falei, bom, já que a gente não vai embora, eu preciso arrumar um emprego, né? E eu arrumei emprego em outro mercado aqui em Potirendaba, que esse nem compensa mencionar, porque foi a pior experiência da minha vida. E eu trabalhava 12 horas, gente, sem folga, sem nada. Quando a gente falava que queria um domingo, era uma burocracia, era cara feia, era castigo que a gente recebia. Então, eu tinha comentado com o Márcio, gente, nós já estamos em 2023, tá? Eu entrei dia 16, entrei dia 9 de janeiro nesse mercado. E nisso eu tinha conversado com o Márcio que eu queria prestar o vestibular da ETEC, lá em Rio Preto. E o Márcio super me apoiou, falou assim, não, amor, presta sim. Só que assim, eu prestei, paguei, fui lá em junho. Gente, eu prestei, mas eu não esperava que eu fosse passar. Não que eu desacredite do meu potencial. Mas era assim, muito competido, entendeu? Então, tipo, eu não achava que eu fosse conseguir passar no vestibular. Então eu fui, fiz a prova, e em julho saiu o resultado. Gente, passei no vestibular para fazer enfermagem de graça, de novo. Eu estava tendo outra oportunidade de novo. Então eu pedi pro meu patrão, conversei com o Márcio me apoiou em sair do mercado. E eu conversei com o meu patrão para ver se ele não fazia um acordo comigo. Ou então só me desse o meu aviso adiantado, porque as aulas começariam no fim de julho. Né? Não tinha muito tempo para programar. E aí ele falou assim para mim que não, que se eu quisesse sair eu teria que pedir as contas e simplesmente parar de ir, mas que eu estaria cometendo um erro porque eu ia passar fome de sair do serviço para poder estudar. Então, gente,
eu pedi as contas do serviço e comecei a estudar. Eu não vou... Gente, chegou na parte que eu queria. Eu não vou mentir pra vocês. Foi o ano mais difícil da minha vida. Foi um ano assim, a gente tinha nossa casa e a gente não queria abrir mão da nossa casa, porque eu falei pro Márcio, eu preciso de um ano só. Eu tenho certeza que depois que eu me formar como auxiliar de enfermagem, eu consigo arrumar um emprego, entendeu? Eu tenho certeza que eu consigo. Então eu falei pra ele, me dá só um ano. E aí a gente tinha até cogitado a possibilidade de voltar a morar com a minha sogra antes mesmo da faculdade do Márcio. Mas aí a gente resistiu firme e eu não vou mentir, gente. A gente só não passou fome porque a minha família e a família do Márcio ajudou a gente o tempo inteiro. Com cesta, com comida ou pagar uma conta. Porque não era fácil, não foi fácil, sabe? De escutar as crianças pedindo um Danone e eu não poder dar. Então, gente, foi isso. Esse ano passou. Assim, eu fui indicada, assim, aonde eu estou hoje. Só que não basta só a indicação, entendeu? Eu fui indicada para estar onde eu estou hoje, no setor que eu estou hoje, pela minha enfermeira. Mas a prova, quem fez fui eu. A entrevista, quem fez fui eu. Ela não teve nada a ver com isso. Então não pode receber isso como, ai, você teve sorte. Não, gente, eu não tive sorte. Eu lutei muito para estar onde eu tô hoje, entendeu? Para ter tudo que eu tenho hoje, não foi fácil, não foi do dia para a noite. Foi lá em 2012, foi lá que eu comecei, entendeu? Podia ter me formado antes, podia ter me formado em 2017, onde eu estava. Mas será que seria tão maravilhoso como está sendo hoje? De estar aonde eu sempre quis estar, eu nunca tive outra opção, outra escolha da minha parte. Eu queria estar aonde eu estou hoje, no hospital que eu estou hoje, ganhando o que eu ganho hoje, entendeu? E tudo foi com muita luta, gente, com muita luta. E aí, você tem que escutar as pessoas falando, nossa, mas você tá onde você tá hoje porque você teve muita sorte, né? Muita gente te ajudou. Ah, gente... me poupe, né? A vontade é de dar 2 tapas na cara de quem fala isso. Como que a pessoa tem coragem de falar que eu tô onde eu tô hoje porque eu tive sorte? Ninguém vê a hora que eu acordo, ninguém vê os 2 ônibus que eu pego pra chegar no meu serviço e chego lá em cima da hora ainda. Ninguém vê a hora que eu chego em casa. Ninguém vê, isso ninguém vê, só vê a parte da sorte. Então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo, sabe, de hoje. Mostrar que todo mundo tem a sua sorte, sabe? Todo mundo um dia já ouviu isso e a vontade que vocês têm é a mesma que eu tenho, é de dar 2 tapas na cara da pessoa que fala isso, entendeu? Geralmente pessoas que falam isso são pessoas acomodadas, pessoas tristes, pessoas que acompanham a sua vida e não torce por você, não torce. Mas por dentro queria ter a sorte que você tem, entendeu? E é isso, gente. A reflexão foi essa. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, porque eu precisava contar isso pra alguém. E tipo assim, não é só chegar e contar, porque eu posso chegar e contar pro Márcio isso. Mas é ter mais ouvintes, entendeu? Porque eu não posso pensar desse jeito sozinha. Não é possível que só eu pense assim. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que essa reflexão sirva para abrir o caminho de vocês, sabe? Para fazerem vocês enxergar que a sorte é a gente que faz, entendeu? É a gente que faz a nossa sorte. E por mais que as pessoas não vejam assim, é assim, tá? A nossa sorte é a gente que faz. O nosso caminho é a gente que trilha. É a gente que escolhe quem a gente quer ser, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Boa sorte!